Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso curso da primeira série do ensino médio. Nosso vídeo hoje atrasado, né, galera? Mas atrasado por um bom motivo, quinta-feira foi feriado, então a gente tá lançando esse nosso vídeo agora na sexta, certo? Eu tô até lançando para mais final de tarde aqui, sem problema nenhum. Eu acho que, cara, feriado tem que ser feriado para todo mundo, tem que dar uma pausa, né? Então a gente tá fazendo aqui na sexta-feira a gravação do vídeo que é da quinta, tá? Só para avisar, galera, na semana que vem a gente vai tirar uma semaninha de folga, a gente vai tirar uma semaninha off no canal, porque eu tô realmente com muita coisa acumulada, eu tô precisando montar alguns cursos que eu estou organizando e também pelo fato de a gente ter acabado de chegar na metade do nosso curso. Pelo nosso cronograma, eu ia tirar uma semana de férias agora, em julho, 2 semanas, mas na verdade eu vou tirar uma lá e uma aqui no invés de 2 semanas juntos, beleza? Então, justamente para que a gente possa dar uma pausa, né? Pô, a gente chegou na metade, que são 30 aulas e a gente está executando a aula 15 agora, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre as situações onde envolve atrito. Eu agora estou trabalhando um pouquinho mais desconectado um pouco com o nosso cronograma, até porque eu quero focar em problemas com bloco para depois formalizar a finalização do nosso cronograma, tá? Então, galera, no nosso cronograma agora a gente iria falar sobre atrito, vai ser isso mesmo, mas vocês vão ver que eu vou falar de uma forma mais resumida, beleza? Então vamos lá, galera. Força de atrito. Ok, quando a gente trabalha com a nossa situação da força de atrito, o que que acontece? A gente vai ter que inserir um novo elemento de força que na nossa aula passada não tinha. Quando eu pensava num bloquinho que estava sendo empurrado, os exercícios que a gente fez desprezavam o atrito. Agora a gente vai levar em consideração. E como que a gente faz isso? Bom, ó, a primeira coisa que a gente tem que entender é da onde que surge a força de atrito. Você pensa que tem um bloco que está em cima de alguma coisa e, galera, nós vamos perceber que a força de atrito aqui, ó, ela está associada ao quê? Ela está associada ao fato de, se você desse um zoom aqui, ó, nessa região de contato entre o bloco e o chão, você perceberia que essas regiões elas são irregulares. Ou seja, você vai daqui surgir o atrito pelo fato delas serem irregulares. Mas você vai perceber que esse atrito aqui, ele acaba tendo uma dependência de dois fatores. Quem são os fatores que vão ser dependentes para o atrito? Bom, primeiro, obviamente que as próprias estruturas dos materiais, né, são relevantes para o nosso atrito. Então a gente vai pensar na estrutura material. Se você, por exemplo, colocar uma borracha em cima de um concreto, por exemplo, a borracha ela é maleável, então ela se adere àquele concreto e ela vai te proporcionar mais atrito. Agora, se você coloca uma lâmina de vidro em cima do concreto, tu vai ter menos atrito. É a própria estrutura material que você vai ter aqui, certo? Estrutura material. E outra coisa que também vai ser importante é o seguinte, ó, se eu estiver fazendo força aqui, ó, sobre esse bloco, eu vou estar empurrando uma estrutura contra a outra, certo? E se eu empurrar uma estrutura contra a outra, eu vou ter mais atrito, certo? Então o que que acontece? Nós vamos perceber que essa força de atrito, ela vai depender do quê? Ela vai depender da força de contato entre eles. Então você vai pensar, pô, tem um cara em cima do outro aqui, tem um bloco em cima do outro, o que que vai acontecer aqui? A gente vai pensar que pela força de contato que existe entre eles, haverá mais ou menos atrito. Então a gente vai ter a força de contato sendo relevante. Força de contato, certo? São dois fatores que serão importantes: a estrutura dos materiais e a força de contato para você poder determinar o atrito. Mas aí, galera, o que que acontece? A gente vai ver que existem dois tipos de atrito. Um atrito que a gente chama de atrito estático e outro que a gente chama de atrito cinético. Às vezes alguns professores citam como atrito dinâmico. Eu não uso geralmente dinâmico, eu uso cinético, tá? Mas a gente pode encontrar questõezinhas com essa linguagem. Agora, o que que acontece aqui, galera? Quando você pensa tanto no atrito estático como no atrito cinético, uma coisa é fato sobre esses dois atritos: eles sempre agem contra o sentido do seu movimento, certo? Então, por exemplo, quando eu faço uma força sobre um bloco para a direita, o que que vai acontecer? Cara, ele vai ter uma força de atrito aqui para a esquerda, uma FAT, para tentar mantê-lo parado, certo? Agora, se eu pegar um bloco e imaginar que esse bloco está se movendo aqui, ó, e ele está se movendo para a direita, ele está derrapando para a direita, cara, também a força de atrito será para a esquerda a sua força de atrito. Mas qual é a diferença da força de atrito estático para a força de atrito cinético? É bem simples. Às vezes você está empurrando alguma coisa, mas aquela coisa não sai do lugar.
ou seja, ela está estática. Ou seja, isso quer dizer que nessa situação, a velocidade do corpo é igual a zero, ou seja, ele está parado, certo? Ou seja, esse atrito estático é um atrito que não permite o movimento. Não permite o movimento, certo? Mas como ele não permite o movimento? Ó, imagina o seguinte, ó. Imagina eu fazer uma força aqui de 10 newtons tentando empurrar este bloco, beleza? E aí eu faço uma conta que eu encontro que esse atrito estático é 20 newtons. O que isso quer dizer? Não quer dizer que ele vai ser 20 newtons, porque senão o bloco voltaria. Mas isso quer dizer que ele consegue suportar até 20 newtons. Ou seja, se eu fizer 10 newtons, ele suporta e o bloco não sai do lugar. Se eu fizer 15, ele suporta e o bloco não sai do lugar. Se eu fizer 30, aí o que acontece? Opa, 30 eu extrapolei dos 20 que eu havia calculado. Então, olha só, o que acontece? Esse nosso atrito, a gente calcula da seguinte forma, ó. A força de atrito estática máxima possível, vai ser resultado do quê? Ó, de algo que depende da estrutura dos materiais, que é o que eu vou chamar de coeficiente de atrito, certo? Mas será o nosso coeficiente de atrito estático, certo? Multiplicado pelo quê? Bom, multiplicado pela força de contato que existe entre o bloco e o chão. Como é o nome da força de contato entre o bloco e o chão? Esta força de contato, ela é uma força de sustentação. Nós chamamos ela de força normal, é a força que o chão está tendo que fazer para te sustentar. Ou seja, o teu atrito estático vai ser o quê? Coeficiente de atrito estático vezes a normal. Mas você vai lembrar de um detalhe. Esse atrito ocorrerá quando o bloco não está em movimento. E como que você vai fazer a conta? Você sempre vai fazer a conta dos dois atritos. Se ele te der os dois coeficientes, o estático e o cinético, você já vai calcular os dois atritos no momento. E aí você vai definir se aquele bloco vai ou não se mover, beleza? Agora, depois você vai ter o caso do atrito cinético. O que é um atrito cinético? O atrito cinético é uma situação em que esse bloco aqui ele não está parado, ele está em movimento, ele tem velocidade. A velocidade dele vai ser diferente de zero. Isso quer dizer que esse cara está fazendo o quê? Esse cara aqui, ó, no atrito cinético, ele está derrapando no chão. Derrapando. E você vai ver o seguinte, que na sua situação, a fórmula é exatamente a mesma, só que ao invés de usar um coeficiente estático, você vai usar um coeficiente cinético. FAT é igual a um coeficiente de atrito cinético vezes a normal novamente, onde o que é a normal? Vai ser a força de contato entre o bloco e o chão. Nessa nossa aula, essa força normal vai ser sempre igual ao peso do próprio bloco. Porque tu pensa assim, quanto de força o chão tem que fazer para me sustentar? Bom, se eu tenho um peso de 800 newtons, o chão terá que fazer uma força de 800 newtons para me sustentar, certo? Certo, tá? Mas, galera, a gente vai observar que existem situações diferentes para isso. Por isso a gente vai abrir uma aula para discutir essa força normal com um pouquinho mais de detalhes, beleza? Mas a ideia em si, ela não é muito complicada. Você sempre vai calcular o atrito pensando que o atrito é oposto ao sentido do seu movimento, sempre oposto ao sentido do seu movimento. E na hora de calcular, tu vai aplicar geralmente a fórmula duas vezes. Uma vez para o estático e outra vez para o cinético, beleza? Se a força que você está fazendo é maior do que o atrito estático, o bloco se move. E aí quem vai atuar é o cinético, beleza? Agora, se a força que você fizer é menor do que o seu atrito estático, aí ninguém se mexe, tá todo mundo parado, beleza? Então, olha só. Vamos anotar aqui. Se F for maior do que a força de atrito estático, isso quer dizer o quê? Quer dizer que seu sistema estará em movimento. Movimento, certo? E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você terá que usar o seu atrito cinético na conta. Você usa o FAT cinético, beleza? Agora, se a força F for menor ou igual a FAT,
aí você já terminou o seu problema. Por quê? Se ele for menor ou igual à força de atrito estático, quer dizer que a força de atrito estático não permite o movimento, certo? Não há movimento. Certo? Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos resolver problemas de blocos envolvendo atrito, certo? Tem muito mais coisa que eu posso falar sobre atrito com vocês, e a gente vai discutir isso no nosso curso. Mas como a aula passada era bloco, eu quero manter a temática de bloco para a gente poder finalizar ela, beleza? Então, lembrando que como que nós resolvíamos problemas com blocos, né? Ó, sempre que você ia resolver problemas com blocos, você pegava primeiro todos os blocos juntos. Tá? Opa, perdão, não peguei a camada aqui. Ok. Primeiro todos os blocos juntos. Primeiro todos os blocos juntos. E aí o que você fazia? Você fazia força resultante era igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que você tinha que pegar essa massa aqui, era a massa total. Massa total. Certo? E essa força resultante aqui, pessoal, lembra que na aula passada essa força resultante era a força que gerava o movimento do teu sistema. Então, por exemplo, se você tinha aqui um bloquinho, aí você tinha aqui um outro bloquinho, e aí eles estavam ligados por uma corda. Tu fazia uma força F aqui, que gerava o movimento desse teu sistema, tu assumia essa força sendo apenas a F, que era quem proporcionava o movimento do teu sistema, certo? Agora o que é que vai acontecer? Agora, o que vai acontecer é que se eu tiver um bloquinho 1, um bloquinho 2, ambos terão um atrito com relação ao chão. Vai ter um FAT 1 e vai ter aqui um FAT 2 também, porque os dois sofrem atrito com relação ao chão. E aí, o que vai acontecer? Tu não vai usar apenas essa força F. Você vai fazer essa força F menos as forças de atrito, beleza? Então, aqui, ó, essa força F, ela será F menos as forças de atrito que tiver no nosso problema, beleza? Pode ser duas forças de atrito, pode ser apenas só uma. Lembrando como que a gente calculava a força de atrito, né? A força de atrito você vai calcular usando o quê? O coeficiente de atrito multiplicado pela normal, beleza? Ok. E aí, depois de você fazer isso, até aqui, ó, a única coisa que mudou da aula passada é a presença desse atrito que a gente vai calcular ele à parte, beleza? Agora, o que vai acontecer? Depois, você vai pensar aqui, ó, opa, eu escrevi boco, não é boco, no bloco isolado. Quando você pegar o bloco isolado, aí você seleciona um dos dois blocos que você tem no teu problema, ó. Seleciona o bloco 1, seleciona o bloco 2, ou enfim, se tiver um terceiro bloco, não tem problema, tá? Você vai selecionar um desses blocos. Quando você selecionar esses blocos, você vai fazer o quê? Você vai representar todas as forças que atuam sobre esse bloco. Você representa as forças dele, forças, certo? Depois, você representa a ideia da massa desse cara, massa, não esqueça de representar essa massa, e não esqueça que você também tem que representar a aceleração, certo? Opa, aceleração. E aí, o que você tinha que fazer? Depois de representar tudo, você fazia força resultante igual a massa vezes aceleração novamente. Só que a massa era quem? Era a massa de quem? Do bloco isolado. Do bloco isolado. Não de todos. Vocês verão que quando você tiver problema com atrito, eles vão criar complexidades maiores. Então, se a complexidade for um pouquinho maior no meu problema, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação dos blocos isolados. Para cada um dos blocos, eu vou escrever a equação dele isolado, e aí eu vou esclarecer o meu problema, tá bom? Às vezes o teu problema, ele te amarra para tu conseguir fazer essa primeira fase aqui. Se ele está te amarrando, pega cada bloco, isola e escreve a equação dele que vai sair, beleza? E da mesma forma que na aula passada, eu já vou fazer os exercícios, porque aqui a teoria sozinha, ela não tem muita função. Então a gente vai sair direto para os nossos exercícios. Eu selecionei aqui 6 exercícios diferentes para a gente levar em consideração, certo? Então vamos lá. Questão número 1, ele diz para você o seguinte: o bloco da figura tem uma massa de 5 kg e move-se com velocidade constante, a 10 metros por segundo, num plano horizontal,
sobre a ação de uma certa força F. Beleza. Ele fala que o coeficiente de atrito entre o bloco e o chão vale 0,20 e a aceleração da gravidade é 10. Calcule o módulo dessa força F em Newton sobre esse cara. Beleza. Ok, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer a nossa resolução? A gente vai primeiro pensar no seguinte: professor, não tem vários blocos? Só tem um. Então a gente vai fazer a nossa situação do bloco isolado. Bloco isolado. Ok. O que eu fazia no meu bloco isolado? Eu, primeiro, representava todas as forças que atuavam nesse bloco que eu tenho, certo? Então, vamos lá. Ó, tá aqui o meu bloco, beleza? E vamos representar as forças. Existe uma força F aqui que puxa ele, ó. Uma força F que puxa ele para a direita. Se existe uma força F que puxa ele para a direita, existe também uma força de atrito que atua aqui no sentido contrário, FAT. Certo? Beleza. Esse cara também tem um peso e uma normal, que eu até posso representar aqui, mas um vai anular o outro, né? Seria o peso e a normal aqui, certo? Beleza? Representei todas as forças. Depois, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que representar a massa desse bloco. A massa desse bloco vai ser 5 quilogramas. Beleza. Ok. E depois, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que representar a aceleração desse bloco. Aí tu olha para minha questão e fala assim, professor, não sei quanto que é a aceleração desse bloco, porque geralmente a aceleração a gente fazia no primeiro estágio. Não, mas você sabe qual que é a aceleração. Ó, esse cara tem velocidade o quê? Constante. Se a velocidade desse cara é constante, a aceleração é 0. Certo? Beleza. Representei as forças, representei a massa, representei a aceleração. O que eu faço agora? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E aí vem o nosso detalhe, ó. Normal e peso se anulam, certo? Então você tem uma força F para um lado e uma FAT para outra. Já na nossa aula passada, quando era uma força para cada lado, tu subtraía uma da outra. E aí tinha aquela ideia, quem que fica na frente mesmo? Era a força que estava no mesmo sentido da aceleração. Então, mas professor, eu não tenho uma força no mesmo sentido da aceleração, porque não tem aceleração. Então, tanto faz, tu pode colocar qualquer uma. F menos FAT, ou FAT menos F, igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, que é 0. Esse cara dá 0 aqui, ó. Esse cara já era. Beleza. Então, F menos FAT é igual a 0. Ou seja, F é igual a FAT. E, consequentemente, a gente sabe que a força de atrito é o quê? A força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito, certo? E aí vem a nossa questão. Quanto vale a normal e quanto que vale o coeficiente de atrito para eu poder responder esse exercício? Ó, o coeficiente de atrito está bonitinho, 0,20. Certo? E a normal? Lembra que quando você está num plano horizontal, aqui a gente está pegando exercícios mais simples, a gente vai guardar a normal como sendo o peso desse cara. Então, ó, se o bloco tem 5 quilogramas, o seu peso vale quanto? 50 newtons, que é aquela ideia de peso igual a massa vezes gravidade. Então, normal igual a 50 newtons. Beleza, então essa força de atrito, ela vai ser 50 multiplicada por 0,2 e fechou. 50 vezes 0,2 será 10 newtons e fechou. A força vale o mesmo valor da força de atrito e ela vale 10. Então, a tua resposta é a sua letra D. Beleza? Então, assim, ó, galera, bem em cima do nosso cronograma lá dos blocos, tá? Como só tinha um bloco, já vai direto para o teu estágio do bloco isolado, porque você não tem que pensar num conjunto de blocos, beleza? Agora, vamos dar uma sequência e daí vamos pegar um caso que tem um conjunto de blocos. Ó, o que está acontecendo nessa questão? Ele está falando assim, ó. O bloco A tem uma massa de 3 kg, certo? Esse cara tem 3 kg. E ele está apoiado sobre uma mesa plana horizontal, preso por uma corda ideal A. A corda passa por uma polia ideal e na sua extremidade fixa existe um gancho de massa desprezível, conforme o desenho. Uma pessoa pendura um bloco de 1 kg nesse gancho. O coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico, cinético, né, do bloco A e a mesa são 0,50 e 0,20. Determine a força de atrito que exerce a mesa sobre esse cara. Beleza. Então, vamos lá. Ó. O
que eu vou fazer aqui no meu problema? No meu problema, eu já vou tirar esse bloco B que está aqui, voando, e eu já vou colocar esse bloco aqui preso no gancho. Certo? Beleza. Agora, galera, vamos testar uma coisa. Vamos testar se este bloco vai se mover ou não, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Quem gera o movimento nesse meu sistema aqui, galera? Mesma coisa da aula da semana passada. Era o peso do B. Era o peso de B, certo? Quem gerava o movimento nesse sistema. E aí, a gente tem como calcular os dois pesos, ó. O peso de a massa dele é 3 kg, e o peso de B, a massa dele é 1 kg. Então, o peso de A são 30 newtons e o peso de B são 10 newtons. Beleza? Agora, vamos lá. Esse peso de B valendo 10 newtons, a pergunta é, esse sistema vai se mover ou não? Vamos testar antes de a gente começar a fazer a resolução, certo? Como é que eu vou testar isso? Eu vou calcular o atrito que o A pode ter com o chão. Ó, o A está apoiado sobre o chão. Vamos calcular os dois atritos. A força de atrito estática e a força de atrito cinética. Ó, a força de atrito estática vai ser quanto? Vai ser normal vezes o coeficiente de atrito estático. Força de atrito cinético vai ser o quê? Normal vezes o coeficiente de atrito cinético. Beleza. Olha só o que acontece. Qual que é a normal? Ó, o A tem um peso 30 newtons, certo? E a normal aqui também será 30 newtons, porque a gente está pensando em um cara em plano horizontal. Vocês vão ver que dá para aumentar a dificuldade disso. Mas a normal é 30 aqui, a normal é 30 aqui. Beleza? Quanto que é o teu coeficiente de atrito? O cinético e o estático estão aqui. O estático é 0,5 e o cinético é 0,2. Então, aqui, vezes 0,5 vezes 0,2. Ó, eu vou calcular os dois atritos separadamente, tá? Essa força de atrito estático vai dar 15 newtons e a força de atrito cinético vai dar 6 newtons, certo? Beleza. Fiz os meus dois atritos, agora eu posso começar a resolver o meu problema. Antes de começar a resolver o problema, tu tem que se perguntar só uma coisa. Cara, esse sistema vai se mover ou não vai se mover? Ó, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, o seguinte, ó. Quando tu tá resolvendo um problema com atrito, deixa eu te colocar aqui. Aqui. Ó, quando você está resolvendo um problema com atrito, você tem que fazer o testezinho se há ou não movimento no teu sistema. Ó, se a força que está proporcionando o movimento do sistema, ela é maior do que o atrito, haverá movimento e segue o baile usando o atrito como valor do atrito cinético. Se a força F for menor do que essa força de atrito estático máximo, aí o sistema não se move, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso teste. Eu vi a força que gera o movimento, é o peso do B. E eu vi que o atrito tem dois valores. Vamos lá ver os valores que eu encontrei. Ó, gente, o atrito estático é 15. A força que geraria o movimento no teu sistema é 10. Então, isso quer dizer que você tem menos força para gerar um movimento do que a possibilidade de atrito. Ou seja, não há movimento. Não há movimento. Pronto. Se não há movimento, quanto atrito existe? Quanto atrito existe? Galera, toma cuidado, ó. Esse atrito estático, quando eu calculo ele, eu estou obtendo o valor máximo possível dele. Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ele pode chegar até 15, certo? Mas agora que eu vou perguntar quanto de atrito eu vou ter, eu tenho que só perguntar quanto de força de atrito necessária para que o sistema não se mova. Se de um lado eu estou fazendo 10 newtons, para o sistema não se mover, do outro lado eu tenho que fazer um atrito de 10 newtons também. E esse cara permite isso, porque ele pode fazer até 15, certo? Portanto, galera, o que está acontecendo nesse problema? O teu atrito aqui é igual a quanto?
é igual a 10 newtons, que é a força necessária para manter o teu sistema parado. Terminei meu problema. Simples assim, certo? Então, ó, problema de bloco que tem atrito, o que acontece? Viu que eu tive que testar antes? Então, eu vou fazer meus dois estágios lá normalmente? Vou fazer meu estágio normalmente. Eu vou pegar os dois blocos, força resultante, massa vezes aceleração com os dois blocos. Eu vou fazer um bloco isolado, força resultante igual a massa vezes aceleração, que nem na aula passada. Mas antes de começar, você tem que testar se haverá movimento ou não. Às vezes, o teu exercício só te dá o cinético. E aí ele pede a aceleração do teu sistema. Cara, aí tu nem precisa testar, porque ele já está sugerindo que só tem um cinético, que vai ter derrapagem, e é só meter ficha no teu problema. Beleza? Então, fechando o nosso exercício, lembrando que em exercício de atrito tem que fazer um testezinho. Calcula o atrito estático e cinético e veja se a força que você está fazendo supera o estático. Se superar o estático, começa a se mover e tu vai usar o cinético na tua conta. Veja que o atrito estático tu só usa para teste, tá, pessoal? Ele não é um cara que você vai usar na tua conta ali para definir, não sei o que. É para testar se vai ou não se mover o teu sistema. Beleza? Agora, na nossa próxima questão, essa sim, a gente vai ter o seguinte, ó, galera. Questão número 3. Ele fala assim: dois corpos de massa 10 kg e 5 kg estão ligados por uma corda ideal, passando por ela uma polia ideal, certo? E aí ele fala assim: onde a emisão está na superfície horizontal, como mostrado na figura. Dado que a aceleração dos corpos é 3 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo de newtons da força de atrito do teu sistema. Beleza, cara, ele já te deu o atrito, a aceleração, mas vamos fazer os nossos dois estágios, ó. Por que eu não vou fazer aquele estágio de teste do atrito? Eu não vou fazer aquele estágio de teste do atrito, por quê? Primeiro, porque ele quer saber o valor da força de atrito. Segundo, porque, cara, ele já está sugerindo que o teu sistema está sendo acelerado, certo? Então, cara, não tem para que a gente se preocupar com isso, beleza? Então vamos lá. Primeiro estágio, a gente vai fazer todos os blocos juntos. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. O que é que eu sei aqui, ó? Que essa massa aqui, eu tenho que usar a massa do meu sistema inteiro. Essa massa do meu sistema inteiro vai ser 10 mais 15. Mais 15 não, perdão, mais 5, né? Totalizando 15. E a aceleração eu recebi de presente, ó. Essa aceleração aqui é 3. Beleza? Agora, galera, vamos lá. Essa força resultante aqui que eu tenho que desenhá-la legal, ó. Esse bloco aqui, ó, ele tem um peso e é esse peso que faz com que todo mundo ande. Se esse peso não atuasse, ele não ia andar ninguém. Então, o peso do bloco Mzinho. Quanto que é o peso do bloco Mzinho, ó? Se a massa de Mzinho é 5, o seu peso é 50, certo? Ó, se fosse exercício sem atrito, eu já ia colocar aqui. 50 era igual a massa total vezes aceleração. Só que tem atrito. Então, ó, quem que sofre atrito? Esse cara aqui, ó. FAT. E agora eu vou ter que escrever o seguinte. No invés de 50, 50 menos os atritos. Então, aqui vai ficar 50 menos FAT. Beleza? Então, ó, mesma coisa da aula passada, só que agora tem um elemento junto lá da tua força resultante no primeiro caso já, tá? Então, o que vai acontecer? Ele pediu para você justamente essa força de atrito. A gente já está com ela em mãos aqui, ó. Por quê? Vai ficar 50 menos FAT é igual a esse cara dá 15, 15 vezes 3, 45. 45, certo? Pega o FAT, joga para a direita, pega o 45, joga para a esquerda, e essa força de atrito será quanto? Essa força de atrito será 50 menos 45, certo? Então, essa força de atrito será 5 newtons. Pronto, terminei meu exercício. Mas só um detalhezinho. Ele poderia perguntar para você assim, mas qual é o coeficiente de atrito entre o bloco emisão e o chão? Você ia fazer força de atrito é a força normal vezes o coeficiente de atrito, certo? Ó, esse bloco emisão, ele tem uma força contra o chão que vale quanto? Bom, se a massa dele é 10, o peso dele vai ser 100 newtons.
Isso quer dizer que o chão tem que fazer uma força de 100 newtons para poder sustentá-lo. Essa seria a minha normal, 100. E quanto que é a força de atrito? 5 vezes o coeficiente, certo? Então, tu jogaria o 100 dividindo esse cara e o coeficiente de atrito nessa questão, se ele solicitasse 0,05. E terminamos o nosso problema, beleza? Então, ó, você vai pegar os blocos que estão em contato com o chão, inserir um atrito no sentido oposto, e aí no nosso estágio inicial aqui, você não vai fazer apenas força igual a massa total vezes aceleração. Força menos os atritos, igual a massa total vezes aceleração. Beleza? E aqui já fechou, tá? Se eu quisesse, eu poderia determinar a tração que tem nessa corda aqui. Tranquilamente eu poderia fazer isso. Professor, como é que tu faria isso? Isola um bloco e joga na força resultante igual a massa vezes aceleração. Qual bloco? Ó, tu pode isolar este bloco aqui, ou tu pode isolar este bloco aqui, ó. Se você pegar o bloco Mzinho, ó, se tu pegar o bloco Mzinho, ele tem um peso de 50 newtons para baixo, ele tem uma força para cima que a gente chama de tração, e ele possui uma aceleração para baixo de 3 metros por segundo ao quadrado. O que você faria? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Como é que vai ser a tua força resultante? 50 menos T ou T menos 50? Lembra que quem está na frente é sempre quem está no mesmo sentido da aceleração. Então, 50 menos T igual a massa desse cara que é 5 vezes a aceleração que é 3 e você terminou aqui, tá? 5 vezes 3, 15, joga lá para o outro lado e esse T daria 35, que seria nada mais nada menos que 50 menos 15. Certo? Então, caso ele te solicitasse a tração na corda, aí você teria absolutamente tudo esclarecido nessa tua questão, beleza? Então, lembra aqui, ó, primeiro o teu conjunto, depois o bloco isolado. Ah, mas só tem um bloco. Então, obviamente, tu vai fazer direto o bloco isolado, beleza? E se tiver atrito, se questione se ele vai se mover ou não, beleza? Agora, olha só, vamos lá, próxima questãozinha aqui, ó. Nessa nossa questão, ele fala assim, ó, dois corpos estão ligados como mostra a figura, sendo que a aceleração do sistema é g/10. Onde G é a aceleração da gravidade. O corpo 1 está pendente e tem massa mzão, certo? E o corpo 2 se move na mesa horizontal com massa 4mzão. Calcule o coeficiente de atrito cinético dos corpos e a mesa. Certo. Ok, pessoal, vamos lá. O que a gente faz nesses nossos problemas? Nós sempre começamos assim. A gente vai analisar todos os blocos juntos. Todos juntos. Certo? Então, aqui, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Olha o que ele falou para você. Um cara tem massa 4m, o outro cara tem massa m, certo? Então, eu vou chamar esse cara de 5m, que é o total de massa do meu sistema, e a aceleração é g/10. Então, essa aceleração aqui, ó, g dividido por 10. Nossa, professor, que estranho. Mas agora a gente já vai tirando o nosso problema de letra. Ó, o que acontece aqui, pessoal? Quando você tem um sistema que tem um bloco suspenso, é o peso desse bloco aqui que faz o sistema se mover, certo? E o peso desse bloco é massa vezes gravidade, mg, certo? E este carinha aqui, ó, sofre um atrito para trás, FAT. Então, como é que vai ficar a minha força resultante? Ó, minha força resultante não é apenas do mg, é mg menos FAT. Ok. Meu Deus do céu, professor, que coisa feia. Mais ou menos, ó, porque se tu pegar esse FAT e jogar, e tu pegar essa minha conta e esse mg e jogar lá pro outro lado, vai ficar bonitinha a tua conta, ó. Vai ficar assim. mg menos, ó, 5 simplifica com 10, fica 2, e aqui você teria mg sobre 2, igual a FAT. Certo? E aí, galera, o que eu faço? Abro a fórmula da força de atrito, ó. Vamos olhar para essa força de atrito. Força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Beleza?
Normal vezes o coeficiente de atrito. Quanto que é a normal? Ó, lembra que a normal é igual ao peso desse bloco aqui, ó. Então, ele tem um peso aqui e ele tem uma normal que sustenta ele, certo? Se essa normal é igual ao peso, e peso é massa vezes gravidade, como é que vai ficar esse negócio, ó? Esse peso é a massa desse cara, que é 4m, vezes a gravidade. Então, aqui, esse cara aqui vai ficar 4m vezes a gravidade, certo? Perdão. Fat igual a normal, esse cara sim, 4m vezes a gravidade, vezes o coeficiente de atrito. E aí tu olha assim, meu Deus do céu, professor, que coisa mais terrível. Não, não tá terrível não. Ó, vamos pegar essa conta e substituir. Eu tenho que mg menos mg sobre 2 igual à força de atrito. Essa força de atrito é quanto? 4mg vezes o coeficiente de atrito. Ó, tem mg em todos os elementos da tua conta. Aqui, aqui e aqui. Ou seja, essa conta fica bem mais simples, ó. Aqui daria 1. Menos aqui, ó, esse cara é 1/2. Igual a 4 vezes o coeficiente de atrito. Certo? Bom, 1/2 vale 0,5, né? Então, 1 menos 0,5 é igual a 4 vezes o coeficiente de atrito. 1 menos 0,5, 0,5. Joga 4 dividindo 0,5, 0,125 para o teu coeficiente de atrito e terminou a questão. 0,125. Pô, professor, questão difícil. Cara, eu acho que essa questão, se ela tivesse dado números para vocês, teria sido muito mais fácil. Mas muito mais fácil mesmo, tá? Por quê? Porque tu ia pegar e substituir os números na tua conta. E aí você ia olhar para a questão e falar assim, mais ou menos difícil. Ó, quer ver? Vamos fazer a mesma conta de novo, ó. Aqui, a questão é questa. Certo? E se esse cara tivesse números? Olha que questão fácil. Cara, vamos colocar esse m aqui igual a 10, pode ser? 10 quilogramas. E vamos considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, se eu fizer isso aqui, quanto que seria a massa desse cara? No invés de 4m, seria 4 vezes 10, seria 40 quilogramas. Quanto seria a massa desse cara aqui? Ao invés de apenas m, seria 10 quilogramas. Certo? E qual seria a aceleração do seu sistema? A aceleração do seu sistema seria g dividido por 10, ou seja, 10 dividido por 10. Esse cara daria 1 metro por segundo ao quadrado. E aí, o que ia acontecer com a tua conta? Olha que barbada, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que na primeira situação você usa a massa de todos os blocos juntos. 40 com 10, 50. Quanto que é a aceleração? 1. Igual a força resultante. Aí vem de novo aquela ideia, ó. A força resultante. De um lado você tem o peso desse cara, que eu já vou colocar o valor desse peso. Quanto que é? Ó, se a massa é 10, o peso é 100. E do outro lado você tem a força de atrito. Certo? Então vai ficar 100 menos a força de atrito. Lembra que é sempre a força que gera o movimento menos a que atrapalha a tua força de atrito. Beleza. Ó, tua força de atrito aqui, ó, deu 50. 100 menos alguma coisa tem que dar 50, né? Então a força de atrito é igual a 50. Certo? 50 newtons. Só que, como que é a fórmula da força de atrito? Normal vezes o coeficiente de atrito igual a 50. E quanto vale a normal no teu problema? Ó? A normal, ela é o peso desse bloco aqui. O peso dele é 400, lembra que sempre vezes 10 para o peso, 400, logo a normal, 400 para poder sustentar. Então, esse cara ficaria 400 vezes o coeficiente de atrito igual a 50. Beleza? Ó,
teu coeficiente de atrito é 50 dividido por 400. E quanto que dá 50 dividido por 400? 0,125. Então, repetindo nossa ideia, pega o teu sistema por inteiro, força resultante, massa vezes aceleração, mas agora, ao invés de só pensar na força que gera o teu movimento aqui, você tem que descontar o atrito, certo? E lembrar que o atrito tu abre para normal vezes coeficiente. Beleza? Questãozinha aí legal, né? Bem legal de discutir. Agora, nossa próxima questão, ele fala assim, ó, um bloco encontra-se deslizando sobre uma superfície plana em virtude de uma aplicação de uma força externa que tem módulo 5 newtons. Sabendo que o atrito cinético entre o bloco é de 3 newtons e a massa desse bloco são 2 kg, e desprezando a resistência do ar, o que é correto? Ó, vamos lá. Então, o que acontece? Tem um bloco e esse bloco ele está deslizando devido a uma força de 5 newtons que tu tem pro lado da direita aqui. 5 newtons. Essa é a força que você está aplicando, certo? E aí ele fala que esse bloco sofre uma força aqui para a esquerda, F, e essa é uma força de atrito de 3 newtons, certo? Beleza. E ele fala que a massa desse bloco aqui, ó, M, são 2 kg. Beleza. Aí, vamos lá para nossos questionamentos, certo? Ele fala para você assim, o coeficiente de atrito cinético do bloco é 0,15. Coeficiente de atrito, ó, se eu estou perguntando o coeficiente de atrito, equação da força de atrito. Vamos lá. Força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito. Quem é a tua força de atrito? Ele falou que vale 3 essa força de atrito. Tá aqui, ó, escrito. Ela vale 3. Quem é a normal? Agora, de novo, ó. Se esse cara tem 2 kg, quer dizer que ele tem um peso de 20 newtons e o chão tem que fazer 20 newtons para poder sustentar ele. É a força de sustentação do chão, peso. Então, esse cara vai ficar 20, certo? Vezes o coeficiente de atrito. Beleza. Pega o 20 e joga dividindo, e 3 dividido por 20 vai dar 0,15, sim. Coeficiente de atrito igual a 0,15. Fechou a nossa primeira afirmação. Segundo, a aceleração desse bloco é 4. Bom, se eu quero saber a aceleração, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza, galera. Olha só. A força resultante é quanto? 5 para um lado, 3 para o outro, porque um é oposto ao outro. Então, esse cara vai ficar 5 menos 3. Massa desse cara, 2 vezes a aceleração. E tem errado, né? Esse cara vai dar 1 metro por segundo. Aqui vai dar 2 igual a 2 vezes A, e A igual a 1 metro por segundo quadrado. Beleza? Item 2 errado. A força resultante é 8. Não. A gente acabou de fazer a força resultante, ó. 5 para um lado, 3 para o outro, é um menos o outro. Esse cara, na verdade, dá 2 newtons, certo? E a energia cinética do bloco aumenta com o passar do tempo. Pessoal, essa questãozinha aqui eu não comentei com vocês sobre energias, mas o que é energia cinética? É a energia fruto da tua velocidade. Se você tem aceleração aqui e você está ganhando velocidade, tu tem cada vez mais energia, portanto esse item é verdadeiro, mas não é o foco da nossa aula, não se preocupe com esse nosso item da somatória, beleza? Para frente a gente vai ter aula de energias, ok? E aí, galera, vamos para a nossa última questão. Última questão aí que é toda sobre os nossos problemas de atrito, certo? Ele fala para você o seguinte, ó. Na figura, os blocos A e B estão unidos por uma corda ideal, certo? E possuem massas respectivamente de 8 e 2 kg. Beleza, tá aqui. Agora, na nossa sequência, sendo o coeficiente de atrito cinético do teu sistema 0,75, e esse coeficiente de atrito é entre o bloco A e o chão, tá? O B, ele tá no ar aqui, então ele não tem como ter atrito, né? Certo? E essa força que está sendo aplicada aqui, ó, ela vale 100 newtons. 100 newtons. Beleza. E aí ele pergunta assim para você, qual a aceleração desse teu sistema? Bom, galera, quer saber a aceleração? Você vai fazer força resultante é a massa vezes a aceleração, certo? É aquele nosso primeiro estágio que a gente encontra a aceleração. Essa massa aqui, galera, você já vai no ato colocar, é a massa total do teu sistema. Se tu tens aqui 8 e aqui tu tens 2, esse cara vai ser 10, é a massa total, vezes a aceleração. Beleza. E a força resultante? Agora, vamos visualizar o seguinte. Quais são as forças que são relevantes nesse meu estudo do movimento? Ó,
tem um cara puxando aqui para a direita com 100 newtons. Mas, ó, esse cara aqui puxa lá embaixo, para o outro lado, para baixo aqui, com uma força de quanto? Galera, se a massa desse bloco é 2 kg, essa força vale 20 newtons, que é o peso desse bloco. De um lado se puxa 100 e do outro lado se puxa 20. Obviamente que o cara que tem 100 ganha desse cara 20, certo? Mas tem mais um cara para trás aqui, que é a sua força de atrito aqui, Pat. E que eu vou calcular essa força de atrito. Como que eu calculo essa força de atrito? Ó, normal vezes coeficiente de atrito. Beleza? Se essa força de atrito ela for maior do que as duas outras forças, tu até poderia tentar imaginar uma situação que o teu sistema não move, tá? Mas ele já tá falando que ele tá deslizando, que você tem um ato de situação de deslize, já tem uma aceleração pré-definida. Ele, inclusive, fala que esse atrito aqui é só o cinético que ele te deu, ele nem te deu estático para você cogitar se está movendo ou não. Então, vamos calcular esse atrito aí separado. Ó, como é que vai ficar essa força de atrito? Toma bastante atenção aqui, ó. Quem é a normal, ó? O atrito é sobre o bloco de 8 kg. Então, a normal é o próprio peso desse bloco de 8 kg. Ou seja, 80. Vezes o coeficiente de atrito, que é 0,75. Quanto vai dar essa força de atrito? Essa força de atrito vai ser 80 vezes 0,75 vai dar 60 newtons. Agora, olha aqui a tua força resultante, ó. Vê se você pega a ideia. Eu tenho 100 puxando para um lado, eu tenho 60 puxando para a esquerda aqui e 20 puxando para baixo. Então, ó, você pode ver o seguinte, que nesse teu sistema, você tem, ó, a favor do seu movimento, você tem esse cara aqui, que é o 100 newtons. E contra o sentido do seu movimento, você tem esse cara aqui e esse cara aqui. Então, eu vou fazer o quê? 100 menos 60 menos 20. Pronto, terminou o teu problema. 100 é a força que gera o movimento. 60 é um atrito que está atrapalhando. E 20 é outra força, só que é lá do bloco lá de trás, que também está atrapalhando esse movimento. Certo? Quando não tinha essa força aqui, tu pensava que quem gerava o movimento era o peso daquele bloco, mas tem alguém puxando, tá alguém fazendo aquele bloco subir, certo? Então esse cara vai ficar 20 aqui, igual a 10, lembrando que esse 10 é a massa total do meu sistema, vezes A, e esse A nada mais nada menos que 2 metros por segundo ao quadrado. E o seu problema está resolvido. Beleza? Então, essa é uma aula que se você não assistiu a anterior, tu deve ter boiado. Então, por favor, não deixe de assistir minha aula anterior sobre esse assunto, porque eu fiz essas aplicações bem diretas e bem objetivas. Beleza? Galera, fechando então assim o nosso assunto, lembrando que na semana que vem, uma semaninha de folga, maravilha para todos nós. Chegamos na metade do nosso curso, vamos tirar uma semaninha de folga e depois a gente retorna, beleza? Mas eu vou dar um aviso lá pelo Instagram de qualquer forma. Beleza? Valeu, meus queridos. Forte abraço a todos e tchau, tchau.